Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Casa Aberta Podcast. Estamos aqui em mais um episódio. Hoje recebendo aqui uma convidada ilustríssima, né, Alisson? Ilustríssima. Nossa querida Vanessa Cruvinel. Antigo nos 45 do segundo tempo, que agora o Instagram não é mais, né? E assim, já antes dela se apresentar, eu vou falar porque ela antes, quando a gente começou o podcast, assim, falou, Alisson, não pode ficar sem entrevistar ela, sabe? Mas a gente falou assim, vamos deixar a gente gravar um pouquinho os episódios, pra depois, quando for começar ela, a gente já tá com uma bagagenzinha. Então, acho que agora chegou o momento certo, né? A gente tá com a superstar aqui hoje, né? Adorei o Superstar, viu? E assim, a gente já apresenta também falando que ela, além disso tudo que a gente falou e do que ela vai apresentar, ela tá no nosso coração porque ela é nossa tia também. Minha tia é minha madrinha. E assim, a gente admira muito ela e vamos deixar ela se apresentar, divulgar as redes sociais dela e se apresentar pra gente começar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Alisson, Ulisses, pelo convite. Eu estou imensamente honrada de participar com vocês de mais um podcast. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, sou a Vanessa Cruvinel. Eu estou há algum tempo já no Instagram. Como o Ulisses disse, eu troquei o nome do meu Instagram recentemente, porque ele tinha muito a ver ele se relacionava muito à nova fase de vida que eu estou tendo, que é nos 45 do segundo tempo, ou seja, o jogo só termina quando o juiz apita. Mas eu troquei recentemente porque eu comecei a criar a minha identidade pessoal, o meu branding, né? Comecei a trabalhar isso e que se tornou forte. Então hoje, Vanessa Cruvinel, com W, acompanhem lá. Bom, quem sou eu? Além de ter o prazer de ser tia desses meninos incríveis, eu sou advogada de formação já há 26 anos, apesar de não atuar. Aí a senhora entrega a idade. Então, 47 aninhos. Eu sou apresentadora de TV, já há 1 ano e meio na TV Sudoeste, aqui em Jataí. Eu tenho um programa semanal de entretenimento e cultura. Eu sou vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Jataí. Quero deixar registrada a primeira mulher a ocupar esse cargo. É um motivo de muito orgulho para mim. As coisas estão mudando, felizmente. Isso, é motivo de orgulho de todos nós, na verdade. Exatamente. Eu sou mentora, faço mentoria de emagrecimento baseado no meu processo de despertar que eu tive. Então, desenvolvi um produto e isso está sendo incrível, essa experiência, né? Há mais de 1 ano. E agora, recentemente, eu estou fazendo, né, um curso de pós-graduação, sou pós-graduanda em Neurociência e Psicologia Aplicada. Até mesmo para poder entender o comportamento, não só meu, como das pessoas que eu faço mentoria e convivo, né, nas redes sociais. Então, além disso, sou casada com o tio dos meninos, o Júnior, tenho 3 filhos e um pouquinho de mim. Acho que deu para ver como que vai ser essa nossa conversa hoje, né? Gente, o currículo ele é meio extenso, vocês notaram aí. Inclusive, um dos filhos dela já participou com a gente do nosso primeiro episódio do podcast. Foi mesmo, sobre o conflito de gerações, né? Não deixa de curtir lá não, gente. Nosso primeiro episódio foi o Veriano Neto, ele participou com a gente, tá lá bem registradinho. Ficou incrível, por sinal. Ficou bacana. E agora, vamos começar nosso bate-papo aqui, né? Vamos já chegar de cara já abordando, para você falar pra gente sobre o seu processo de emagrecimento e também a diferença do que é um processo de emagrecimento saudável e um que a gente pode dizer como não saudável. Se isso faz sentido, como é que é até essa terminologia, sabe? Se a gente pode falar isso e como é que são esses processos e as diferenças entre eles. Tá, eu acho que existe sim uma forma da gente pontuar isso. Saudável, a própria palavra já diz, é tudo que nos faz bem, emocionalmente e fisicamente. O emagrecimento, ele não é diferente. Durante muitos anos, eu busquei um emagrecimento como objetivo principal. Eu sempre tive problema de peso, tive alguns conflitos com relação a transtornos alimentares, enfim. E eu só consegui o equilíbrio, consegui emagrecer 25 quilos depois de já com 44 anos, que eu iniciei meu processo, quando eu entendi que o emagrecimento, ele é o resultado, ele é uma consequência de uma mudança total de padrão e de comportamento.
Não é só uma mudança com relação à forma de lidar com a comida, isso é imprescindível. Sim. Mas precisa ter uma mudança com relação ao nosso corpo, a forma de lidar com ele. O nosso corpo é a nossa casa. E para ser assim, ele tem que ser saudável. O que é um emagrecimento saudável? É algo que nos faça bem. Imagine só uma pessoa que busca o emagrecimento e ela se priva. Existe privação, restrição. Sim. O que isso vai ocasionar? Compulsão. Isso vai ser desastroso, como todas as minhas outras tentativas durante vários anos de vida. Então, isso vai te acarretar danos na sua saúde, principalmente mental, danos na sua saúde física. Isso pode desencadear vários tipos de problemas irreversíveis. E ao longo do tempo vai dificultando muito mais essa sua relação de proximidade de amor com o corpo. Então, eu acredito que a forma mais fácil de definir isso, ser saudável ou não, é que faça bem para você fisicamente e mentalmente. Sim, e eu acho que tem muito dessa questão também da importância do processo, né? Porque às vezes a gente só pensa no resultado e tudo mais Sim. E aí às vezes a pessoa quer emagrecer de uma maneira muito extrema e às vezes ela consegue, e aí vem aquele famoso efeito sanfona, né? Emagrece, engorda tudo de novo, porque eu acho que o processo tem muito a ver, porque ele diz respeito ao estilo de vida, assim, né? É uma coisa que tem que ser duradoura, né? E é uma mudança, Alisson, muito grande. Por quê? As pessoas que me procuram para fazer a mentoria, a primeira coisa que Vanessa, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. Aí eu pergunto assim, você está disposto a mudar a sua identidade? Aí a pessoa para e pensa nos números, né? Númerozinhos da carteirinha. Aí eu dou sempre o exemplo de alguém que busca, por exemplo, parar de beber bebida alcoólica por uma questão de saúde. Uhum. Então, se essa pessoa ela precisa parar de beber e ela se encontra em um evento, numa confraternização, e alguém chega e oferece uma bebida, ela tem duas formas de dispensar aquela comida. A primeira é ela dizer assim, não, obrigado, eu estou tentando parar de beber. Se ela está tentando parar de beber, ela ainda acredita que ela não é capaz de parar. E se ela responde, não, obrigado, eu não bebo mais. Então, aí existiu totalmente uma mudança de comportamento, uma mudança de identidade. Porque é um processo, vem de dentro para fora, assim como alguém, por exemplo, que procura um advogado para entrar na justiça para requerer um direito que ele foi lesionado. O que acontece? Ele não chega lá no advogado e fala só, vamos ali no juiz que eu quero que ele assine aqui agora e já sentencia para mim. Não, é a mesma forma, é todo um processo que tem que ser seguido porque você vai mudar tudo dentro de você, né? Sim. Eu vejo também, assim, como no meu caso, eu também passei por um processo de emagrecimento agora, eu tô meio desleixado esses últimos tempos, mas assim, tô retomando e eu passei por isso, e o que me mudou na minha cabeça foi uma questão também de motivação. Quanto isso é importante, sabe? Porque no meu caso, cada um tem sua motivação. E no meu caso a motivação não foi estética, sabe? Foi uma questão de saúde. Eu me preocupei nesse quesito de pandemia. Eu falei, gente, se eu não abrir o olho, minha saúde pode estar em risco, sabe? Então isso pra mim foi uma motivação bem forte. E quanto que, nesse quesito de motivação, quanto isso impacta nesse processo? Você acredita que a minha trilha dessa semana de neurociência aplicada, a gente está estudando a palavra motivação, e o professor no fórum ele perguntou assim, eu quero que vocês falem, antes de iniciar a trilha, antes de ler o conteúdo, assistir às aulas, o que é motivação para você? E eu, como não sou da área de psicologia, coloquei quais são as coisas que me motivam. E depois eu fui ler o conceito e existe algo muito complexo em cima disso. Que não é uma forma de crítica, óbvio, é uma forma da gente refletir, que os coaches, né, alguns fazem, motivação, vamos lá, e tal, e tal. Muitas vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está vivenciando, né? Então, isso é muito individual. Então, essa motivação, ela tem que ser uma coisa leve e fluida, ela não pode ser imposta, né? Eu tenho que estar motivado por esse ou por outra questão. Sim, e assim, às vezes a gente não se sente motivado e também é importante a gente entender por que a gente não está motivado naquele momento, né? E é normal, né, Alisson? Porque você não precisa estar motivado e feliz todos os dias, porque a gente tem altos e baixos, isso se chama vida, né? E nos baixos, que assim, o que eu passei agora por um baixo, é aquela coisa de não se cobrar. Eu não, por exemplo, eu dei uma parada agora com minhas atividades, mas eu não estava me cobrando. Eu falei, eu tô
num período de mudança. Então, eu não vou me cobrar. Isso também foi muito importante, sabe, no processo. Porque se a gente se cobra também demais, e aí, por exemplo, você tá num baixo, você não tá conseguindo ali, acho que quanto mais você se cobra, pior fica depois, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você passou por um processo muito grande e eu acompanhei isso de perto. Você hoje sabe como retornar, né? Que é diferente de alguém que tem conflitos internos, faz a dieta, depois volta tudo de novo e aí ela perde a estribeira totalmente. Você sabe como retornar. Você tem consciência que é um período. Você não se cobra, mas a partir do momento que tudo estiver estabilizado, você retoma a sua rotina saudável. Então essa que é a importância, exatamente. Interessante. Isso parte tudo é tudo ligado com a mudança do estilo de vida, né? Exatamente. Mudança de identidade. Eu gosto muito de usar essa você tem que mudar a identidade. Não adianta alguém, por exemplo, eu tenho um caso da minha família de alguém que fez cirurgia bariátrica. Só que ela não mudou a cabeça. Ela emagreceu 48 quilos. Hoje ela tem uma série de restrições alimentares. Ela tem vários tipos de nutrientes que ela tem que suprir de forma sintética, porque ela não consegue absorver, porque tirou um pedaço responsável por isso. E ela já engordou 60% do que ela havia emagrecido. Por quê? A cirurgia bariátrica não muda a sua cabeça. A cabeça. Acho que essa questão é bem interessante também, assim, da mente e o corpo, né? Não adianta você... não basta você mudar o seu corpo, você se forçar, e aí volta naquela questão do saudável, do não saudável. Às vezes você se força a emagrecer de determinadas maneiras, mas a mente não muda, né? E aí, quando termina esse processo, que ele é forçado, por exemplo, eu já fiz uma dieta antigamente, inclusive sua mãe fez na época comigo, de comer só repolho. Então, você imagina se acordar de manhã, comer repolho, você almoça repolho, você lancha repolho, você janta e você ceia repolho. Eu acho que eu não ia querer ver repolho tão cedo. No caso, eu fiquei algumas décadas sem querer ver. Mas assim, você imagina emagrece... quem dorme junto. Não, imagina. Tudo que é relacionado ao consumo exagerado de repolho. Junta gases, enfim. Então, depois de alguns dias, a gente entra em cetose, porque você fica com falta de açúcar mesmo, né? Carboidrato e tudo. Aí você retoma todos os seus hábitos, você não emagrece, você perde peso porque você desidrata, perde massa magra. E aí é um ciclo que as pessoas não saem e que eu vivi muitos anos dentro dele. As pessoas hoje, só para complementar essa questão de emagrecimento saudável, ele é saudável quando ele não te gera também cobrança. Porque eu fazia assim, tem um casamento, eu vou emagrecer para esse casamento. Tem uma viagem, eu vou ficar magra para poder dar um biquíni na viagem. Aí você se esforça, se restringe, passa até fome, tem pessoas, né, passam dos limites, tem pessoas que tomam remédio para emagrecer, chegou a viagem, pronto, você come tudo de novo, então todo aquele processo foi perdido e mais uma vez você aumentou, inclusive tem uma conta que a doutora Mariana, que é endocrinologista, uma amiga me disse, que a cada vez que você faz uma dieta e retoma, o seu déficit calórico, ele aumenta. Então, por exemplo, se você precisasse gastar tantas energias, uma quantidade de energia para perder uma certa quantidade de peso, quanto mais você repete esse ciclo do efeito sanfona, maior isso vai ficando. Então, vai ficando muito mais difícil de você emagrecer. Cada vez mais complicado. E essa questão, só dar uma puxada, já que a senhora tocou no assunto, essa questão assim do tomar remédio para emagrecer, aquele emagrecimento milagroso, né, que você não precisa fazer nada, você não precisa fazer uma atividade física, não, você toma um remédio e você vai emagrecer. Essa grande... É como se fosse uma coisa milagrosa mesmo, né? Essa história. E isso eu não sei como que isso é entendido, mas eu vejo assim como um marketing de mau caratismo, assim, porque coloca uma esperança na pessoa e às vezes ela até emagrece, mas aí volta mais uma vez nessa questão da cabeça, né? Às vezes você toma uma coisa, você toma um medicamento que às vezes ele até te ajuda a perder o peso, mas e aí? E depois, né? Sempre tem sempre retorna esse ciclo, né?
Eu já tomei da remédio para identidade. emagrecer. E aí a gente esbarra em duas questões. A primeira, o remédio que você compra na farmácia, ele é feito em série. Então, por exemplo, o Ulisses, ele tem uma comorbidade, o Alisson, ele tem alguma questão de saúde, eu não. Esse remédio não vai fazer o mesmo efeito para nós três. E as pessoas, indústrias, hoje a indústria do emagrecimento, ela é uma indústria gigantesca. Tanto é que não tem ninguém que vende produto natural, saudável, que fala, gente, vocês não precisam tomar remédio não, vocês só precisam mudar a forma de lidar com a comida. É muito simples, trata a cabeça, é só isso. Não, estou vendendo esse remédio, é uma fórmula mágica, realmente, você vai emagrecer. Você não sabe o que tem ali dentro. Uhum. A maioria deles tem efeito no sistema nervoso central. Então, ele realmente inibe a sua apetite. Você pode sim emagrecer, mas você vai fazer uso desse remédio para o resto da vida como alguém que toma um anticoagulante ou alguém que toma um remédio para pressão? Não, você não vai. Então, você pode emagrecer? Pode. Por quê? Porque você está recebendo comandos do sistema nervoso central de que você não está com fome. Então, não é uma coisa produzida por você, ela é induzida. A partir do momento que você para a ingesta do remédio, você vai voltar com todos os seus conflitos de, inclusive, compulsão alimentar. Vocês sabem, né? Só fazendo uma ressalva sobre essa questão do remédio para emagrecer. Eu tenho alguns antes e depois no meu Instagram, de fotos, né, com 94 quilos e com fotos de 60 e poucos quilos, que foram espalhadas no Brasil inteiro vendendo produtos de emagrecimento. Inclusive, um desses laboratórios, pseudo-laboratórios, está sendo processado, porque todos eles eu entro em contato e peço para retirar a minha foto, porque não tem, a não ser que eles explicam a minha história. Mas eu não fiz uso do remédio. Aí a maioria, isso eu não estou brincando, dezenas de vezes. Uma vez a gente estava até viajando, vocês lembram? Eu lembro, eu já vi algumas postagens que a senhora mesmo fez no Instagram lá falando. Justificando. Não é. Não sabe? Fiz uso. Então tem uma dessas empresas que se recusou, me bloqueou e eu acionei a justiça e eles estão sendo processados. Sim, então, quer dizer, aí é o que você falou, Alisson, a pessoa vê aquele antes e depois de uma mulher, né, com 40 e tantos anos, super bem, ativa, né, com corpo bacana, vou tomar. É isso que vai me fazer emagrecer. Você está, mais uma vez, terceirizando o processo. E aí a gente já passa da esfera até para uma esfera criminosa, né? Porque você está enganando as pessoas, ainda usando uma imagem de outra pessoa que não tomou aquele remédio, não passou por aquele processo para poder vender o seu. Isso exatamente. É mau caratismo mesmo. Acho que não, é uma falta de ética descabida, de ética, né? Total. Tá enganando, é uma enganação ali, né? E aí, nesse mesmo tema, assim, dessa enganação, dá pra gente puxar pra gente falar também sobre o poder das redes sociais nessa divulgação de conhecimento bom e também do conhecimento ruim, né? Que a gente já falou aqui de um lado ruim é esse. O pessoal que vende um remédio, um produto, divulga, utilizando imagem alheia que não tem nada a ver com o produto, é uma coisa ruim, mas tem outras coisas ruins também que a gente vê nas redes sociais. A senhora assim está mais em contato com esse lado do Instagram que a gente não conhece tanto, principalmente o Instagram, né? Como é que é isso, sabe? Ulisses, eu venho estudando o comportamento do Instagram há pouco mais de um ano, eu comentei com vocês, inclusive eu criei uma produtora, agora a Moon Produções, que o Alisson é nosso parceiro. Pode divulgar nosso também. Nosso produtor musical. E então, ele é focado 100% no uso coerente das redes sociais. O que acontece? Uma pessoa que produz conteúdo hoje, ela não posta 24 horas de story. Ou que seja, né, 16 horas, né, a hora que ela está dormindo, não. Ela posta 5 minutos, 10 minutos. E é o momento que ela escolhe para ser compartilhado. Então, a rede social hoje, ela é nociva. Porque existe um mundo paralelo entre o real e o digital. Então, ninguém tem conta para pagar, ninguém briga com o marido, com a esposa, os irmãos não tem problema, não está faltando coisa dentro de casa, o corpo é perfeito porque tem um aplicativo que vai ali e tira todas as imperfeições. E isso gerou uma cobrança de um padrão de beleza que não existe. Tanto é que tem um movimento muito bonito hoje, né? Hoje não, ele está já há alguns anos aí, de poucos anos para cá, na verdade, para que as pessoas se mostrem como elas são. Eu, por exemplo, não faço um story com filtro. Eu não acho legal, porque a pessoa me encontra no supermercado e ela vai falar assim, uai, será que é parente? Não pode ser ela. Então, eu prezo muito isso e a maioria das pessoas tem problema. Isso pega muito a questão de autoestima, né? Eu vou botar uns cílios aqui no filtro porque eu não estou bem.
Cara, sou eu. Então, eu tenho que me amar acima de qualquer pessoa, porque ninguém vai me amar mais do que eu. Não é uma crítica, uma reclamação que surgiu quanto ao TikTok, que as pessoas, mesmo quando desativavam todos os filtros, se ela ligava a câmera frontal no TikTok, a silhueta dela estava alterada. Tinha um afinamento no nariz automático, uma modelagem do queixo, uma coisa automática. Não sei se a senhora usa o TikTok, não, mas lá você consegue, tipo assim, mexer justamente nisso. Você quer afinar seu nariz, você quer arrumar, ele arruma tudo automaticamente. Só que mesmo quando as pessoas estavam desligando tudo isso, ele ainda estava modelando o rosto da pessoa, sabe? E assim, tipo, a pessoa às vezes tampa os olhos e via que o nariz voltava ao normal. A hora que tirava, estava modificado. E sabe, teve um movimento muito grande no TikTok, as pessoas reclamando por isso, porque a própria pessoa, sem filtro nenhum, se ela se olha na câmera do TikTok, ela tá vendo uma pessoa que ela não é. E aí ela se olha no espelho, ela é diferente. Então... E o que isso gera? Imagina, a geração nova, adolescente, jovem. Uma cobrança. Por quê? Porque eu tenho que me enquadrar. Porque todo mundo é bonito, tem o nariz fino, todo mundo tem a pele homogênea, ninguém tem imperfeição. Então, quer dizer, a rede social hoje é muito nociva. Mas tem o lado positivo? Tem. É você fazer um filtro. Não adianta você, por exemplo, voltando à questão, vamos falar do emagrecimento. Mas fazer um filtro é filtrar. Foi engraçado. É realmente filtrar, fazer um filtro. Foi redundante. Não, foi engraçado. Foi engraçado. É você passar a peneira, então. Vamos falar no goianês tipo. Você peneirar. Você tem que realmente deixar de acompanhar pessoas que não vivem e não passam o mundo real para você. Então, isso é muito importante. E seguir páginas que têm um conceito que tem a ver com os seus princípios, os seus valores, que tem a ver com o seu nicho de trabalho, que tem a ver com o objetivo que você quer de vida. Adianta alguém querer mudar a alimentação e seguir as maiores confeitarias de doce do Brasil? Existe? Não, porque a gente é muito visual. Ela vai estar sempre tendo acesso àquilo e despertando vontade de comer. Ela não vai desvincular daquilo. Então, tudo isso existe a balança. Então, ela é prejudicial, sim, mas ela pode se tornar uma ferramenta muito importante se você souber fazer um bom uso disso. É isso, né? Uma ferramenta. Igual uma faca. Você pega uma faca, você pode fazer N coisas com ela, né? Você pode fazer uma coisa boa, pode fazer uma coisa ruim. Aí depende de como você usa. Só que no caso da rede social também tem essa pressão externa, né? De tipo assim, parece que todo mundo é obrigado a estar nas redes sociais e acompanhar. Tem um amigo meu que ele não é muito de rede social, ele criou um Instagram recentemente e aí eu tava trocando ideia com ele. Eu falei, olha, é bacana, eu gosto de rede social, eu uso muito Instagram, mas a gente quando você entra nessa rede social, você já tem que saber que o que você tá vendo aqui, você não tá vendo a realidade do dia a dia das pessoas. Você tá vendo o que as pessoas querem te mostrar. Então é importante isso, porque se a gente tomar aquilo como a realidade dos outros e a gente vai comparar com a nossa, que é a única realidade que a gente convive 100% do tempo, e a gente acaba comparando com a nossa realidade e a gente vai ficar mal, vai ficar com a cabeça ferrada, né? Alisson, eu faço parte de um grupo, de um dos cursos que eu fiz no ano passado, foi de maio a agosto, chama Bold, Comunidade Bold. Então, sempre eu tenho atualizações com relação ao Instagram. O que acontece? A projeção é que em até 10 anos, eu acredito que não vai durar 10 anos. Vocês imaginam o boom que o digital teve por causa da pandemia de ano passado para cá? Foi assim? Com certeza. 5 anos, né? Antecipou 5 anos. Então, quer dizer, o que eles estão prevendo? Que em 10 anos, quem não estiver no digital, ela não existe. Então, por exemplo, você vai contratar um profissional liberal, ou uma empresa, ou um produto, ou um serviço, você vai procurar no Instagram. Não adianta, na rede social. Então, isso é muito complicado também. Mas, como você disse, é um mundo paralelo e a melhor maneira é peneirar, sem sombra de dúvida. Eu gostei do termo, hein? Acho que a gente pode fixar esse termo aí como dos termos para ser utilizado. Então, é o peneiramento. Peneiramento. Então, gente, vamos peneirar aí nossos Instagrams, porque tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente tem que saber achar.
E na sequência, acho que a gente pode também abordar mais de um lado pessoal do processo de emagrecimento que a senhora passou, sabe? Primeiro, assim... Uma coisa que eu acho interessante também, porque a gente tá falando de emagrecimento, mas isso meio que serve para todas as esferas assim da vida, dá pra expandir. Não é... Total. É uma questão geral, né? Emagrecimento, saúde, mudança bem-estar. Mudança de identidade, mudança de atitude. Saúde mental. Profissional, afetiva, Isso. de relacionamentos. Tá Tudo. em vários campos. Mas assim, e aí, conforme a gente falando aqui, que foi o processo que a senhora passou, primeira coisa, idade. Sabe? A gente sabe que assim, quando você é mais novo, tudo é mais fácil, né? O corpo da gente reage melhor, a gente tem mais vigor físico, mais força física, mais aptidão para algumas atividades. Como é que foi isso? A questão da idade. A primeira coisa que eu tive que lidar era, na época, com as minhas crenças limitantes. Quais eram elas? Depois de 40 anos, a mulher não consegue emagrecer. Depois de 40 anos, ela não consegue adquirir massa magra. Depois de 40 anos, tem toda a questão hormonal que influencia. E eu ouvi isso a minha vida inteira. Ou seja, eu tinha uma data para poder mudar de vida. Talvez isso desencadeou o meu quadro de 10 anos de compulsão alimentar. Assim, extremamente forte na minha vida. Mas... quando eu tive esse despertar, foi uma coisa muito engraçada e se eu pudesse sentar com alguém para contar, a gente levaria semanas até. Porque não foi um botãozinho que eu apertei. Eu acho que era algo no meu subconsciente que já vinha me avisando, né, tentando fazer essa mudança e que num certo momento a gente chegou num equilíbrio do consciente com o subconsciente. Eu entendi que tudo que eu buscava ainda estava em tempo. Que não era a limitação dos meus 44 anos. Eu comecei em maio, eu tinha 44, fiz 45 em novembro. Por isso que o programa da TV chama até hoje nos 45 segundo tempo. Para me mostrar que eu era capaz, sim. Então, toda a minha mudança que veio, toda a mudança, ela veio a partir de pequenas coisas que eu coloquei em prática. Quais foram as principais? Primeiro, lutar e realmente excluir essas crenças que eu trouxe ao longo da minha vida. Segundo, que os resultados que eu buscava, que eu tinha, né, objetivos, óbvio, que eles só viriam a partir das minhas escolhas. Tanto que, para mim, essa palavra é extremamente importante. Porque sou eu que faço a compra do supermercado, sou eu que escolho qual produto, o alimento que eu coloco na minha geladeira, sou eu que escolho acordar às 7 da manhã. No começo do meu processo, vocês lembram, eu caminhava, corria às 5:30 da manhã. Mais cedo eu dormi mais um pouco. Sou eu que escolho ir para fazer a minha musculação. Inclusive, hoje eu quero compartilhar que eu consegui levantar 50 quilos num exercício específico usando a pelve. Então, para mim, sim, foi uma conquista gigante, porque eu comecei só com o peso da barra. Né? Eu comecei... Já é uma evolução enorme. Pensa, para mim incrível, né? Tem um ano que eu tô com a musculação bem pesada. Então, sou eu que escolho isso. E a questão da mudança de hábito. Não adianta eu querer ter um corpo saudável, eu quero ter saúde para brincar com os meus netos, força muscular para isso, se eu continuo sonhando com a pamonha de doce, se eu continuo sonhando com sorvete. Então, o que aconteceu? Eu mudei a forma de lidar com a comida e alguns alimentos eu sei que eu poderia viver sem eles e introduzir outros alimentos. Nossa, mas a pamonha me apetece, hein? Então, você acredita? Mas também não quer dizer que vai ficar pra sempre sem comer uma pamonha. Esse que é o importante. Mas de você não é falar mais também. a minha tara, que era a coisa que eu mais gostava na vida. Tipo, chovia, goiano, eu ia na pamonharia e comprava a pamonha de doce e de sal. Entendeu? E é interessante, assim, acho que até essa grande vontade, como se fosse quase que uma necessidade de comer em certo momento, né? Isso também passa, né? Tipo, diminui. Eu sentia que eu tinha uma necessidade em determinado momento de comer um chocolate, comer alguma coisa. Quando você passa por um processo de descoberta, às vezes você nem sente mais essas vontades, né? Chega um momento em que, tipo... ok, não é que não me faz falta ou faz falta, não é nem isso, você nem se preocupa com isso, né? Mas você sabe que foi
por esse questionamento seu que eu resolvi fazer especialização em neurociência, para entender o comportamento do nosso cérebro. Porque a gente acha que é só uma vontade, né? Não quero mais comer, ou não, eu acho difícil deixar de comer isso porque eu gosto. Não, as nossas ligações, né? Os nossos neurônios, as informações que eles armazenam e têm, é a partir da nossa repetição. Então, se você tem o hábito de repetir uma coisa ruim, isso se estende há anos, ele não sabe outro formato. Então, para você reconfigurar o nosso cérebro como uma máquina, você tem que repetir, até que aquele hábito, que aparentemente seria difícil, se torne uma coisa automática. Sabe quando a criança nasce, que os pais começam a escovar o dentinho? Se o pai não ir lá e escovar, a criança não vai lembrar de escovar. Sim. Mas com a repetição, vai chegar um dia que a criança vai sozinha pegar a escova e escovar os dentes. Tinha um professor meu de dinâmica veicular na universidade, que ele falava o seguinte, que assim, muita gente tem problema em usar cinto de segurança. Ele falou o seguinte: gente, seus filhos, põem um cinto de segurança neles. Eles não vão saber como é não usar. Exatamente. E assim, eu como passei por isso, se eu entro num carro, a primeira coisa que eu faço, eu vou andar 10 metros no carro, eu já tô de cinto, sabe? É automático. Você põe e nem vê que nem tá colocando. Né? E assim, eu me sinto esquisito sem o cinto. Sem o cinto. E tem gente que, assim, há muitos anos que não usa cinto, porque a lei de obrigação de usar cinto, ela não é tão antiga igual a gente pensa. Eles não gostam de usar, porque eles passaram a vida inteira usando e eles se sentem presos. O efeito contrário. Exatamente. E não fizeram o processo da repetição para criar, para cristalizar. Né? Então, isso é fantástico. Você imagina, por exemplo, você acorda de manhã, você precisa parar e pensar, o que eu vou fazer? Lembrei, eu tenho que ir no banheiro. Peraí, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar banho. Não, ficou automático. E isso é cerebral. São as partes do nosso cérebro que colocaram isso como uma coisa automática, a gente não vai pensar para fazer. Quando você entra no carro, você liga o carro, você precisa ficar pensando como é que você passa a marcha. Isso dá pra gente ver quando você vai aprender, né? Quando você vai aprender, você tem que olhar no câmbio, você tem que saber o que eu vou pisar. Você repete aquilo várias vezes até se tornar automático. Fica natural. Qualquer mudança, gente, na vida profissional, afetiva, espiritual, alimentar, física, ela tem que partir do pressuposto que você tem que repetir para ele se cristalizar. Não tem outra forma. Mas isso é verdade. Uma vez eu vi, assim, só uma curiosidade que eu vi também, talvez a senhora já ouviu falar em algum lugar, que por que a gente tem esse impulso de comer até empazinar, sabe? Diz que o ser humano, ele traz esse impulso de uma época que a gente era nômade e não sabia quando você ia comer de novo. Então, era o impulso de você comer o máximo. Não é porque vivia andando, você não sabia quando você ia alimentar ou o que você ia alimentar. Então, quando você achava alimento abundante, o ser humano, ele ingeria o máximo que ele dava conta. E isso foi trazendo, só que hoje não faz mais sentido isso, porque a gente tem, assim, a gente espera que as pessoas tenham alimento na hora que elas necessitem. Então não precisa de você comer e passar 3 dias sem comer, igual antigamente o pessoal fazia, porque a gente já tem agricultura, a gente domina isso, mas eu já ouvi falar isso, que é um negócio evolutivo. Sim, que ficou. tem muita coisa no que diz respeito à nossa evolução que a gente fica surpresa quando a gente aprofunda para poder entender, né? Tanta coisa com relação até ao nosso corpo, dentes que eram imprescindíveis há milhares de anos atrás, hoje já não, a gente já não precisa, porque a gente tem faca, garfo. Mas essa questão de se comer, eu quero até fazer um adendo, eu acho importante. Alguns anos atrás era uma coisa que eu não dividia, tanto é que vocês ficaram sabendo depois que eu comecei a compartilhar no Instagram. Eu tive compulsão alimentar, que é muito característico com o que você falou, durante muitos anos e começou na minha adolescência. Quando eu tinha 14 anos, eu na época era muito bonitinha, sempre fui muito alta, cabelo muito comprido, loirinha, então eu desfilava na minha adolescência, a década de 80, era muito comum desfiles de moda na cidade, vinha pessoas de fora. Então, em um desfile, que foi o último que eu fiz, eles me pesaram e falaram, você está 3 quilos acima. E eu tive que fazer uma dieta em menos de 5 dias e emagrecer os 3 quilos, ou seja, eu passei 5 dias sem comer, foi meu primeiro contato com a restrição. Então, ao longo de toda a minha adolescência, depois, a minha fase adulta, eu casei, tive filhos, eu tive fases magra e gorda. Por quê? Eu comia escondido. Guardava comida, esse instinto de guardar comida mesmo, para quando por um momento eu ter lá. E esse perfil que você disse, ele é muito característico de quem tem compulsão alimentar e é uma doença muito séria. Se as pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo, se encontrar em uma dessas características, que é comer em grande quantidade, comer sem estar com fome, comer qualquer coisa,
e descontar tudo em comida, é bem provável que ela está sofrendo de algum transtorno alimentar. Então, por exemplo, eu chegava a comprar comida em casa, eu saía para comer escondido, porque ninguém podia ver. Tanto que eu escondia num pote, que eu até tenho no Instagram. É isso que eu ia falar. Esse pote eu acho sensacional no Instagram, gente. Olha lá no Instagram depois, olha o pote. Essa do pote é o... Ele é incrível, porque ele era o meu álibi, né? Um pote grande do lado da minha cama, que não levantava nenhum tipo de suspeita. Meu marido descobriu que ele tinha tampa há pouco tempo atrás, porque daí eu mostrei para ele o que ele tinha lá dentro, porque aparentemente ele é pregado. Uhum. Então eu comia escondido no momento que as crianças estavam para a escola, ele estava trabalhando, e escondia lá dentro. Eu saía, comprava uma grande quantidade, inclusive de 100 e tantos reais, só de besteira. Uhum. Chocolate, ia guardando lá dentro. Acabava, eu não vou comer hoje, porque amanhã eu vou começar a dieta. Toda pessoa tem problema com peso, deixa para amanhã. Aí acabava aquilo e eu necessitava comer. O que eu fazia? Eu ia na geladeira. Aí eu misturava tudo que tinha lá, ketchup, mostarda, shoyu, vinagre, e fazia alguma coisa de sal ali para me comer o que tivesse. Acabou, comer arroz frio, tudo. Acabou, quero comer um doce. Abro o armário, eu misturo o Toddy com leite ninho. E eu converso com pessoas no Instagram hoje que falam assim para mim: Vanessa, eu como pedra se não tiver nada na minha casa. Quando eu preciso comer 2 horas, 3 horas da manhã, eu como o que tem. Então, são características de uma doença que precisa ser tratada com psiquiatra, com psicólogo, isso, eu ia perguntar isso. Quem se identificar com isso, quem que ela deve procurar? Bom, dependendo do grau do transtorno, é um psiquiatra, porque só ele pode medicar. Mas se for um grau leve, né, se a pessoa consegue levar a vida dela de forma normal, se esse transtorno não passou a controlar a vida da pessoa, ela tem como procurar um psicólogo e fazer uma terapia. Existem psicólogos hoje especialistas em transtornos alimentares. Eles só trabalham com isso. Então é imprescindível. Eu precisei? Não. Eu sou uma exceção. Quero deixar isso bem claro. Porque as pessoas não conseguem sair disso naturalmente. Aliás, eu sou a única pessoa que eu conheço que conseguiu vencer isso. Por todas as coisas que como eu disse, né, do meu subconsciente, que estavam juntando informações para estralar e falar: olha, não é assim, não está certo. Mas as pessoas precisam procurar ajuda, não precisa ter vergonha de falar sobre isso, e tem que começar de dentro da família. Tem muita gente que tem isso da vergonha, né, e acaba guardando para si. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque são transtornos. Não é uma escolha da pessoa naquele momento. Não é que ela escolheu estar passando por tudo aquilo. É um transtorno. E ela precisa de uma ajuda profissional. Se você cair da árvore e quebra o braço, não, vou sarar aqui e vou ficar bom. Você procura um profissional para te atender. E não é motivo de vergonha, não é motivo de... Então, tem eu acho outro que isso adendo é também que eu gostaria de fazer. Por exemplo, não deixe de procurar se você está se sentindo bem. Se você já se sentiu mal, você está se sentindo bem, é a hora de você procurar. Não tem aquela de você assim: eu estava mal ontem, hoje eu estou bem, não vou procurar mais, não vou precisar. Não é assim. Muito bem colocado. Não é assim. Principalmente com pessoas que têm repetições, né? Do mesmo fato, repete. Então, ela está bem, ela não está, outro momento ela está, então ela realmente precisa de apoio. Sim, ela precisa de apoio, assim, não tem aquela de, eu tava mal ontem, eu tô bem hoje. Tem que, você procura bem, sabe? Porque você vai começar a se tratar, quando vier uma crise, você já vai estar em tratamento, sabe? Então isso é importante deixar claro também para não deixar isso passar. Sim, se às vezes você já viu, você ficou mal, você ficou bem, você ficou mal de novo, aí você tá bem. Opa, aí... Talvez até quando a gente tá mal, talvez a pessoa não tem nem força para procurar uma ajuda, alguma coisa para falar sobre isso. Mas talvez quando ela tá bem, ela consegue, né? Então, não é porque você está se sentindo bem naquele momento que você superou o que você tá passando, o que você tá tendo, né? E quando a pessoa não está bem, ainda tem várias questões que entram aí, que quando a pessoa, no caso a gente está falando de transtorno alimentar, ela está comendo uma grande quantidade de comida, ela começou o plano alimentar, ela não seguiu, aí ela começa a lidar com vários conflitos que são: eu sou incompetente, eu sou um fracasso, eu não consigo tocar nada. Então ela se isola. Isso é um perfil muito característico. Ela não vai querer ajuda, porque ela está se sentindo uma pessoa insignificante. Ela não vai precisar de ajuda, a não ser que alguém
verifique isso e fala, você não está bem, você precisa de ajuda. E a pessoa pode também não aceitar. Então, ela estando bem é o caminho. Eu acho que assim, pra gente ir finalizando o nosso papo, pra gente abordar também, que a senhora falou, a questão da autoestima, né? Que foi o primeiro, assim, nessa época de modelo que desfilava, isso envolve uma questão de autoestima também, porque às vezes tá lá desfilando bem e a pessoa chega e fala, está 3 quilos acima do peso, sabe? Quão pesado é esse negócio da autoestima nesse quesito de distúrbio alimentar? Ulisses, eu quero falar de autoestima, mas eu só quero deixar uma observação. Dentro do método, autoestima é um módulo inteiro de aula falando sobre isso. Porque nós falamos hoje sobre isso, como o Alisson disse, isso se aplica para a vida. Isso não é só num processo de mudança alimentar, mudança de identidade. Você precisa saber fazer boas escolhas, você precisa ter bons hábitos, você precisa saber equilibrar a questão da felicidade, porque muitas vezes as pessoas não querem ver o nosso bem, a gente tem que saber lidar com isso, é normal. A questão da energia, que é a questão espiritual de cada um, a questão do tempo, que a gente não pode ficar deixando amanhã eu começo. Sabe aquele projeto, sabe a empresa, sabe o meu emprego, eu quero chutar o balde, começar outro. A gente não tem que deixar para amanhã, porque a gente tem tempo aqui na Terra. A gente vai morrer um dia, a única coisa que a gente tem certeza. Exato. Então, o hoje é o melhor dia para começar. E a autoestima, ela é uma coisa tão intensa, tão profunda, que norteia a nossa vida desde criança. Crianças têm problema de autoestima e sem saber. A própria competição com um coleguinha que tem um exemplo bobo, né? Um estojo diferente, ela se sente mal por causa daquilo. E isso vem para a questão interna e isso a pessoa carrega o resto da vida. Não vou citar um nome aqui, mas tem alguém da nossa família que tem um problema de autoestima muito grande. É uma pessoa linda, e não sabe lidar com coisas pequenas, como, por exemplo, características de quem tem problema de autoestima. É uma pessoa que se compara o tempo todo com o outro. Ela sempre quer se comparar, ela sempre se sente inferior ao outro. A pessoa que não acredita no seu potencial. Ela sempre menospreza todas as suas conquistas. A pessoa que procrastina demais tudo que ela vai fazer, deixa para amanhã, é uma característica de autoestima baixa. E a pessoa que não... Tem várias questões que a gente pode abordar isso. Aí, Vanessa, e como a gente faz para resolver isso? A primeira coisa é você saber que você é único e individual. Não existe alguém igual a você. Então você não deve se comparar. Você tem que curtir, se amar. E se você não gosta de alguma coisa, tenta mudar isso, mas do seu jeito, de uma forma leve, que seja fluido. Não se comparar com as outras pessoas, como a gente falou hoje sobre a questão das redes sociais, né? Nós todos sendo individuais, não tem como a gente padronizar nada. Acreditar no nosso potencial, não menosprezar as nossas pequenas conquistas, né? Tem gente que fica aí 15 dias para poder desenvolver um trabalho, um projeto, e aí ela olha e fala, não ficou bom. Então, ela tem que valorizar aquilo que ela fez. Então, trabalhar essa questão nossa, né, de se curtir, se amar, é aquele exemplo que eu dou, falo muito isso nas lives que eu faço, né? Por que quando o meu filho, por exemplo, as minhas filhas, ou vocês lidam com os pais de vocês, vibram com uma conquista de vocês? Por que os pais vibram tanto? Por que a gente fala, nossa, que legal, você é incrível, que bom. Mesmo que talvez não tenha saído perfeito, mas a gente elogia. E por que a gente não consegue fazer isso para nós mesmos? Por que a gente não consegue se elogiar, se curtir, achar que vale a pena, que o trabalho que a gente fez foi bem feito, que o passinho do degrau que eu subi valeu a pena? É isso. Lindo. Com essa mensagem que ficou bonita ainda, inclusive, acho que a gente pode encerrar nosso bate-papo, né? Perfeito. Novamente, a gente quer agradecer, tia Vanessa, demais por você ter participado. A gente queria já ter gravado ele logo de cara, mas igual eu falei, vamos esperar um pouquinho para gravar, porque pra gente estar mais já sapiente. E assim, foi um bate-papo bastante bacana, informativo. Nossa, demais. Gostamos, agradecemos. E assim, para encerrar, só podia falar de novo, divulga as redes sociais aí de novo, para quem tá ouvindo poder acompanhar, sabe? Eu sei que muita gente interessa e vai seguir, sabe? Bom, então eu quero agradecer vocês dois mais uma vez. Nossa, eu me senti super honrada essa semana com o convite. Fiquei ansiosa para esse momento, mesmo porque eu quase não gosto de falar, né? Eu amei, muito obrigada. Sempre que vocês quiserem bater papo, se for alguma coisa que eu possa contribuir, eu terei o maior prazer. Então,
para quem quiser conhecer um pouco da minha história, meu Instagram é @VanessaCruvinel, com W. E eu compartilho lá coisas do meu cotidiano e mostro de todas as maneiras que, para quem busca uma transformação, que seja emagrecimento, que seja qualquer âmbito da vida, a pessoa tem que colocar isso não como foco central, mas um resultado de todas as ações e de todas as mudanças que você for construindo ao longo desse lindo processo que é a vida. Certo. Bacana. Pode falar também do Damon, né? Então, para quem tiver interesse, a nossa agência, a gente gerencia, faz toda a gestão e produção de conteúdo, análise do perfil de Instagram. Nós produzimos lives grandes, inclusive. Agora, recentemente, a gente produziu uma live grande lá na cidade vizinha de Rio Verde, da TV Record. A gente transmitiu uma agora esses dias. E nós estamos fazendo um trabalho, aquela história da caneta Bic. Ela está há décadas no mercado, simples, sendo bem feito. Então, é o que a gente está fazendo. Quem quiser conhecer, @moonproduções_, o qual o Alisson é o nosso produtor musical e que está desenvolvendo jingles maravilhosos para os nossos clientes. É isso, gente. Obrigada, gente. Então vamos encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado e até a próxima. É isso. Obrigado a quem acompanhou. Beijão. Até, obrigada. Tchau, beijo. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.